Como é que você pensava? Como é que era a tua semana assim? Caramba, você jogava no Palmeiras, vai ter um jogo domingo, aí o que eu vou fazer se fizer um gol? Qual é a máscara que eu vou usar? Como é que você fazia isso, cara? A primeira a mentalização minha que eu tinha, Aiello, e eu trabalhava muito isso, eu era muito bom nessa questão. O Filipão sempre disse que poucos jogadores ele viu que como eu me concentrava pro jogo, né? Às vezes parecia que não. Às vezes parecia que eu estava desleixado, que eu estava cantando, que eu estava no meu canto, mas sempre rindo, sempre brincando. Mas eu mentalizava muito o jogo primeiro. Quando eu ia para um jogo, um clássico, especialmente, né? Eu visualizava tudo aquilo que eu poderia fazer dentro do campo, dentro do meu lado de campo, né? Eu me via driblando para o lado direito, driblando para o lado esquerdo, eu me via enfiando nas costas do zagueiro. Então, eu fazia um mini-jogo antes de todas as partidas na minha cabeça, para que quando essa bola chegasse em mim, eu já tinha alguma coisa em mente, né, para fazer. E sobre as máscaras, era mais ainda, porque assim, eu comecei a ter esse prazer, primeiro, do gol e das máscaras, com o nosso querido, falecido, nosso irmão, para sempre, o Gaúcho. Né, o Gaúcho, Verdade. você lembra disso? E reverência pura, o Reverência Gaúcho, pura, né, cara? é um dos caras que eu mais amei e amo no futebol. Né? Ele tá no meu coração sempre. Gauchão, tá aí no céu, que Deus te ilumine e proteja você sempre aí, meu irmão. Porque era um dos caras mais alegres, mais extrovertidos que eu vi no futebol. E matador, né? Ele seria o Gabigol dessa geração agora que foi no Flamengo. Por ser o garoto do Rio, o rei do Rio. E as suas comemorações, cara. Quando o Gaúcho... Gostava de jogo importante Muito, também. só fazia gols em jogos importantes. Isso também me chamava muita atenção. Jogos decisivos, finais. Então ele é a fonte de inspiração. Fonte de inspiração. O Gaúcho. Todas as vezes que eu via, todas as vezes que eu via ele comemorando no gols do Flamengo, Você eu falei... foi Gaúcho Boy, né? Fui muito Gaúcho Boy, né? E com toda a admiração possível e imaginável. Porque era um cara que eu vislumbrava e falava assim, cara, eu quero ser igual esse maluco. Sabe? Fazer gol, trazer alegria pro torcedor, ir pra noite, aproveitar também a vida, né? Lógico, né? Sabendo dos momentos certos, às vezes nem tão certos. Aí você tinha um Júnior, um maestro para dar uma puxada em você. Mas eu era um cara que me mostrava o sabor da vida, sabor de viver, de trabalhar, de fazer o melhor dentro do campo, mas também de aproveitar a vida. A vida tá aí passando. Você vê, ele foi embora cedo, mas o Gaúcho eu posso dizer que ele aproveitou muito a sua vida. Tá, então assim, aí você tinha o jogo e como é que você pensava? Bom, domingo tem esse jogo aqui, eu vou usar a máscara tal. Chegou um tempo, Aiello, chegou um tempo que mesmo quando eu não queria fazer, o treinador e os jogadores falaram, não, você vai fazer. Nós mesmo, vamos criar. Vou te dar um exemplo. Filipão pedia isso? No Porquinho. O Filipão, eu imaginando. recebi essa máscara na entrada, pra você ver. Aí começou... A todo mundo, a agregar A todo se mundo. envolver. Se envolver com as questões do Paulo Nunes. O que eu faria? Primeiro vocês, né? A imprensa. Comunicadores da imprensa, perguntava já antes do jogo. Sim. Porque eu falava Se isso... tiver gol domingo, eu vai ter falava que antes máscara, do jogo, eu não né? falava depois do jogo. Isso criava, então, uma expectativa. Uma expectativa Você promovia o evento. e o também. rancor do outro time. Porque Sim. de outro lado os caras respondiam. Não vai fazer, não vai colocar máscara aqui comigo. Eu tinha Edilson, eu tinha Marcelinho, eu tinha Dinei, eu tinha Vampeta, eu tinha França, eu tinha Dodô, que do outro lado eu respondia. Vários outros jogadores, eu posso citar em números. Porque senão não teria graça eu falar e ninguém responder do outro lado. E levavam na boa nessa questão. Eu vou quebrar ele, isso não existia. Eu quero ver ele fazer aqui não vai fazer. Só que, cara, e eu posso dizer pra você, Aiello, todas as máscaras que eu coloquei dentro do meu calção, todas, sem exceção, elas foram utilizadas. Sério? Todas. Eu nunca voltei pro vestiário, né, num jogo em que eu estava com a máscara e não a utilizei. Primeiro, quando o Filipão dessa do Porquinho, que eu recebi o Porquinho, na entrada você passava no Parque Antártica, você tinha que passar num corredor dentre os torcedores pro vestiário. Não sei se você lembra. Lembro. Tinha que passar bem dentro, a torcida aqui. E um garoto me dá o Porquinho. Só que a torcida do Palmeiras ainda não tinha esse amor pelo Porquinho. Às vezes até achava meio ofensivo. Lembra, né? Que quando o torcedor do Palmeiras é chamado de porco, ele não gosta. Sim. Era num tom pejorativo. Era um tom pejorativo, né? exatamente. E nessa questão, eu fiquei com medo. Era um jogo contra a Portuguesa, lembro direitinho. Era uma semifinal contra o time do Zagallo. O Zagallo era treinador da Portuguesa. E era a semifinal do Paulista. E o Filipão chegou pra mim e falou assim, e aí, qual a máscara você vai utilizar hoje? Eu falei assim, não, hoje eu não trouxe nada, é um jogo importante. A gente tem que chegar nessa final. Ele falou assim, o quê? Você tá maluco? Você vai usar? Eu falei, professor,
tem essa aqui do porquinho, mas eu tô com medo. Ele falou, que medo você vai usar. Essa é a máscara. É até bom pra torcida do Palmeiras dar carinho, quebrar esse estigma desse lado pejorativo, ofensivo. Você vai utilizar. Então, assim, o Filipão me perguntava se eu já tava com a máscara. A máscara da feiticeira... Então, é isso. Essa aqui é uma homenagem. Não, essa é da tiazinha. Isso. Essa é da tiazinha. Da tiazinha foi um pedido dela. Foi um pedido dela? Pedido dela, era minha amiga. Eu tinha feito um programa antes junto com ela. Se eu não me engano, era o programa H do Luciano Huck. Luciano Huck. Do Luciano Huck. A gente já se conhecia e ela me fez... Pô, eu queria ver se você tinha coragem de usar minha máscara depois de um gol. Falei, cara, que ideia bacana. E foi logo, ainda mais contra o Corinthians, né? Foi um clássico. Sim, eu falei assim, é nesse jogo que é melhor. Claro. É nesse jogo que eu vou fazer e eu vou usar a tiazinha. E vou dançar. Avisei pro Vampeta, avisei pro Marcelinho. E todo mundo naquela expectativa. Só que ninguém acreditava que eu ia fazer num jogo contra o Corinthians. E usei a máscara da tiazinha. E aí a feiticeira me pede. Depois eu conheço também a Joana. E aí a gente tem uma amizade também. E a Joana me pede, quero ver também agora você me homenagear. E eram pessoas que estavam começando a carreira. Eu já não... Quando eu fazia essas comemorações, Ébole, eu via quem estava iniciando a carreira, a sua trajetória. Para dar um impulso, para ajudar também pessoas que eu conhecia. Só teve uma pessoa que eu não conhecia, mas que valia muito a pena, que era o Mr. M. Que ele já era um sucesso no Brasil, né? Principalmente na Globo, no Fantástico. Verdade. Que tinha a voz do Cid, né? Do Cid Moreira. Então eu falei, quero fazer. Isso eu fiz. Então eram pessoas já mais assim. Mas o resto, todo mundo. Então, assim, quando ela me pede, eu falo assim, eu preciso fazer. Só que eu não tinha combinado nada. Era contra o Santos. O time era mesclado. Eu tava no banco, então eu não ia fazer nada. Porque eu tava no banco, o Filipão tava mesclando que a gente tava jogando a semifinal do Paulista e a semifinal da Libertadores. Então o time titular ficou para a Libertadores, a gente só ficava no banco. Só que o Filipão precisou. O Oséias falou assim, vamos fazer hoje E eu e o Oséias no banco. Vamos fazer hoje da feiticeira. Falei, cara, mas não trouxe nada. Vamos fazer. Aí sabe como é que a gente fez? A cueca do calção do time. Sério? Sabe aquela cueca branca? Aquela fininha branca. Aquela fininha, isso. A gente cortou, fez tudo certinho dentro do vestiário. O Osés que cortou tudo pra mim, me entregou, falou, você vai fazer o gol, tenho certeza que hoje você vai fazer o gol. O Oséias fez o gol de empate. E tu meteu a cueca do Oséias. Meti a cueca do Oséias no rosto. Por isso que, agora que eu pensando bem, por isso que não tava cheirando tanto. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?